A Argentina chegou a 36.106 vítimas por Covid-19, de acordo com a atualização das autoridades locais nesta terça-feira. São 796 mortes por milhão, a quarta pior taxa entre os países com pelo menos 100 mortes da doença. A posição até então era ocupada pelo Brasil. O país tem 787 mortes a cada milhão de habitantes, considerando o último boletim do Ministério da Saúde e o censo populacional mais recente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A quarentena no país começou em março e foi prorrogada diversas vezes. Um processo gradual de reabertura começou no país. O governo de Alberto Fernandes tentou reverter o quadro e endurecer novamente as medidas restritivas. Decretou em 10 de outubro a limitação da circulação de pessoas em 18 províncias do país. Enquanto vê sua política isolacionista ruir, o presidente segue com delírios socialistas. Depois de ontem iniciar uma cruzada pela liberação do aborto, o governo agora conseguiu aprovar na Câmara, nesta quarta-feira, um projeto sobre taxação de grandes fortunas. O texto agora seguirá para o Senado. Augusto. Existe na Argentina um fenômeno urbanístico chamado macrocefalia, que é a concentração excessiva numa cidade, né, em detrimento das cidades de todas as outras cidades do país. Buenos Aires concentra, eu não sei agora, está de memória, mas concentra mais a metade da população do país, isso com certeza, enquanto a população é rarefeita em várias outras regiões extensas, né? O sul da Argentina é praticamente inabitável, a Patagônia e tal. Pois bem, eles fizeram o seguinte, tiveram uma ideia: vamos fechar todo mundo em Buenos Aires. Ali foi um dos lockdowns mais severos do planeta. Botaram todo mundo em casa, né, fecharam. E como no começo os casos caíram, né, ou não cresceram tanto, o governo peronista se achou genial, e manteve aquilo. Aí o que aconteceu? Aconteceu o que acontece quando você concentra um número exagerado de pessoas no mesmo ambiente, isso é uma concentração. O número de infectados começou a crescer exponencialmente e de Buenos Aires o coronavírus se espalhou por toda a Argentina maciçamente, porque ele foi um criadouro de vírus chineses, a capital da Argentina. E o que é que fez o imaginoso Alberto Fernandes, que é o presidente peronista lá do governo que a Cristina Kirchner completa? Foi prorrogando o lockdown. Aí morria mais gente, prorroga o lockdown. Eles estão há mais ou menos 230 dias em quarentena. E a população protestando cada vez com mais veemência contra o que eles chamam de quarentena para todos, que é a expressão que a gente usa aqui também. E agora? Agora eles têm que rezar pela vacina. Agora, nesta semana, o Alberto Fernandes, o presidente, ele descobriu que a Argentina não é uma coisa só, né? Ela é diversificada. As regiões não podem ser tratadas da mesma maneira. Então, agora, depois de mais de 200 dias, ele vai começar a estabelecer políticas para cada região. E para Buenos Aires, mais quarentena. Vai resolver o quê, se não resolveu até agora? Então, os defensores da quarentena para todos deviam se espelhar nos países asiáticos e mirar-se no exemplo da Argentina para não repetir esse erro colossal. Zé Maria. Pois é, olha o seguinte, no início a Argentina era apresentada como exemplo, chegou a barrar a entrada de brasileiros, discriminou. Falou que não entrava, que não queria nem saber de brasileiros lá, porque os brasileiros contaminariam e tal. E era considerado como exemplo, isso vai dar certo. E ficaram nesta quarentena, né, que irritou a todos, provocou dificuldades, quebrou a Argentina, que já estava em dificuldade econômica, né? E o governo insistindo nisso. E fez uma bolha. Isso é uma bolha, formou uma bolha.
Aí agora as pessoas, num determinado momento, têm que sair. Não é possível ficar 10 anos numa quarentena, né? Eles tiveram que sair. E aí acontece o óbvio. Não é que a gente está torcendo, mas é porque era previsível, meu Deus do céu. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. A gente viu parte disso aqui no Brasil. Eu falei para vocês aqui, eu vi no Amazonas, me mostraram, o senador me mostrou os dados, né? Que no Amazonas quem tinha dinheiro se isolou, né? Foram para seus apartamentos, suas casas grandes, suas geladeiras abarrotadas e se isolou, o rico isolou. Aí depois, um dia eles têm que sair. O que aconteceu? Todos os hospitais particulares de Manaus ficaram lotados. Aí teve que levar para o SUS, que estava com vaga, e ainda há vaga. Em São Paulo houve uma leve tendência nesse sentido, porque a classe A e classe B é que estão agora tendo contato com o vírus. Eu não acho que tem que ter contato com o vírus. Eu não sou dos que acham que tem que enfrentar de peito aberto. Porque o vírus pode matar, é perigoso. Mas é porque não há outro caminho a não ser sair de casa e ir trabalhar com cuidado, com cuidados básicos. Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando desde o início e que não tiveram nem contato com o vírus. Por quê? Porque se cuidam. Agora, é muito fácil você dizer, todo mundo tem que ficar em casa e o pobre tem que ir para um ônibus lotado, um metrô lotado, e trabalhar, e depois ele volta para casa e convive com os que ficaram lá presos, isolados, né? Quer dizer, isso é uma hipocrisia. Repito, não há essa história de segunda onda. Na Argentina é a primeira onda, é a onda. É o ritmo do que deve acontecer em cada país, levando em consideração os cuidados a serem tomados. Então, em vez desse lockdown e desta quarentena eterna, né, a quarentena, deve-se tomar cuidados e levar a vida, porque não há outra solução. Esse caminho não há outro que por você faça. Não tem jeito. Queria insistir. Esse caminho só existe quando você passa. Então é assim mesmo, né? E o Brasil não terá segunda onda porque ainda está na primeira onda. Você, Fiuza? É a situação dos sonhos de todo autoritário, né? Uma epidemia, uma crise sanitária é a situação dos sonhos de todo autoritário, esteja ele constituído como autoridade no poder, seja ele jornalista, seja ele intelectual, seja ele empresário ganancioso, né, que quer mandar nos outros. É a situação do sonho, porque é um micro-organismo. Depois de passados os primeiros ciclos, você tem um conhecimento maior, ainda assim limitado, trata-se de um micro-organismo, você não sabe, não tem uma radiografia exata do que se passa no percurso dele, do contágio dele, e você inventa. Né? Então, a gente está numa situação de um profundo misticismo. Né? Fala-se qualquer coisa. Você colocar ao lado a Argentina e a Suécia, parece uma parábola daquelas mais fajutas. Né? Tem um idiota no lado mandando todo mundo ficar quieto se não morre, e aí os idiotas subsidiários apoiando, batendo palma para aquilo e se fazendo de empáticos, muitos deles até inocentes úteis, né? E no outro país você tem, no mesmo lugar, no mesmo ambiente que o tiranete lá diz que não pode circular, todo mundo circulando. Existe a presença da pandemia? Existe. Existe o perigo letal? Existe. Existe a eficácia de você trancar um país inteiro para salvar vidas? Não existe. Mas eles insistem com o apoio de difusores dessa falsa ciência. Esses vão ter que pagar por isso. Né? Quem está difundindo falsa ciência para controlar as pessoas e está matando muito mais, vão ter que pagar por isso. Né? É uma responsabilidade que eles estão assumindo agora, né? E que vai ser cobrada, e precisa ser cobrada logo. Porque o legado, Vitor, destas tentativas de interromper o funcionamento da sociedade inteira, sem precedentes,
né? Seguindo diretrizes lá da OMS chinesa, como nós sabemos. Lockdown, trancamento. Quem não tem certeza de que isso é uma engenharia? É lógico que isso é uma engenharia, né? A gente dava aí 6 meses para aparecer uma eficácia, uma comprovação, um atestado, um laudo. Como é que pode vir governador aqui no Rio de Janeiro, ou esse presidente da Argentina, tranca, vai todo mundo para dentro de casa, não pode trabalhar, não pode nada. Você oferece o quê em troca? Que laudo, que atestado? Né? Onde está o seu lastro científico para medidas exacerbadas dessa maneira? Não aparecem, não são cobradas. Da imprensa que nós cobramos aqui, mas boa parte da imprensa que tinha esse papel abandonou esse papel, aderiu ao obscurantismo. Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Fala aqui aos procuradores, olha, são os direitos difusos que estão sendo atropelados por falsa ciência. Onde estão vocês para questionar esses governantes, governadores, prefeitos, né? Pequenos comerciantes se matando, suicídio, porque a vida deles está arrasada. Eles não têm essa chance de uma saída esperta por uma cadeia que tudo absorve. Não tem, não. Eles não têm doação de ONG, eles não têm nenhum mecanismo disso. É aquele comércio de várias gerações que acabou, fechou. Isso no mundo todo está acontecendo. Cadê o Ministério Público para cobrar dessas autoridades que agem de uma maneira ditatorial sem nenhum lastro? É uma situação realmente absurda que nós entramos, e a Argentina é a caricatura próxima e terrível desse pesadelo do qual a gente tem que sair o mais rápido possível.